Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Doutor Tech Gamer e temos notícias de contratações do São Paulo. São Paulo contratou o atacante Jonathan Calleri e o volante do Nacional Gabriel Neves. E o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, trouxe detalhes dessas duas contratações. O Jonathan Calleri vem por empréstimo e o Gabriel Neves não. É uma situação diferente. Ele veio com pagamento de luvas sem ser um empréstimo e o São Paulo pode ou não exercer um contrato mais longo com o Gabriel Neves. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero lembrar vocês que o rumor que eu trouxe para vocês sobre a PSN Plus no vídeo anterior foi confirmado. E de fato, os jogos Overcooked, Hitman 2 e Predator Hunting Grounds foram confirmados como jogos da PlayStation Plus, né? Então, eu falei para vocês no meu vídeo anterior que o rumor provavelmente era verdadeiro e aqui está a confirmação. Bem, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, explicou nessa terça-feira os valores e detalhes das contratações do Jonathan Calleri. A dupla foi contratada e anunciada pelo Tricolor na segunda-feira, o dia de fechamento da janela internacional, né? Segundo Belmonte, informado durante participação na live no canal do Nicola, do jornalista Jorge Nicola no YouTube, Gabriel Neves não chegou ao Tricolor por empréstimo, como foi inicialmente divulgado. Os empresários fizeram um acordo direto do Nacional e ele ficou livre do Nacional. Estamos pagando, isso São Paulo, 300 mil a título de luvas e ficamos com 60% dos direitos econômicos ao final da temporada de 2022. Decidimos se devolvemos os direitos aos empresários ou adquirimos o jogador em definitivo. Quem divulgou que o atleta havia fechado por empréstimo, equivocadamente, foi o próprio Nacional, time que o Gabriel Neves defendia antes de fechar com o Tricolor. Em uma nota de despedida, foi afirmado que ele foi transferido por empréstimo com opção de compra até o fim de 2022, mas segundo o anúncio oficial, o vínculo pode ser estendido até o dia 31 de dezembro de 2025, né? Enfim. Jonathan Calleri, sim, tem vínculo com São Paulo até o final de 2022 por empréstimo, né? O Deportivo Maldonado, aquele clube de empresários, né, emprestou o atleta pelo mesmo valor que o Tricolor pagou por Neves, 300 mil dólares, 1 milhão e 500 mil reais. O São Paulo tem a opção de compra do jogador por 3 milhões de dólares, né, se ele quiser exercer, né. O clube está por dificuldades financeiras e tudo mais que a gente já sabe, não é? Já sabe. Pois bem, o que é que eu tenho a dizer sobre essas duas contratações? O Jonathan Calleri ele vem para uma posição que o São Paulo, embora tenha vários jogadores, não tem jogadores com a característica do Calleri. O Calleri é um jogador mais de área, centroavante, mais finalizador, que teve uma passagem bem sucedida no passado recente na época do Bausa. O Bausa foi técnico e o Calleri era o centroavante que foi artilheiro do São Paulo naquela Libertadores, naquela época. O Calleri é um bom finalizador, mas que não teve uma passagem muito boa em clubes europeus. Com a diferença de que o Calleri é um jogador que depende muito de que a bola chegue nele, né? Ele não é exatamente um driblador, não é um jogador. Ele tem uma característica parecida com o Brenner, que jogou recentemente no São Paulo, que é um bom finalizador e se posiciona bem na área. Com a diferença de que o Brenner é um jogador mais rápido e o Calleri é um jogador mais brigador, mais forte fisicamente, mais briga entre os zagueiros melhor, protege melhor a bola do que o Brenner. Mas são jogadores de características semelhantes em termos de finalização e em termos de capacidade de posicionamento. São duas coisas que faltam ao Pablo. O Pablo não é exatamente um mau jogador, tanto é que se destacou no Atlético Paranaense, mas o Pablo não é um grande finalizador, ele é só um bom finalizador. E o Pablo não se posiciona tão bem na área para receber as bolas. Não é um jogador que tem aquele faro do gol. O número de gols do Pablo ao longo da carreira mostram que ele não tem esse faro do gol. E até por isso, quando ele se destacou no Atlético Paranaense, ele jogava na linha de 3 no ataque. Ele jogava aberto pela direita. Ele não jogava de centroavante. Né? E acho até que num time que ele vai jogar dessa forma, ele pode até ter um desempenho um pouco melhor. O problema é que o São Paulo joga com centroavante e nas outras posições o São Paulo tem jogadores melhores do que o Pablo. Né? Sobre a escalação do São Paulo, eu acredito que o São Paulo vai ser escalado a partir de agora no Campeonato Brasileiro com Volpe no gol,
que acho que seria interessante o São Paulo trazer um outro goleiro mais qualificado para o ano que vem, ou pelo menos para disputar a vaga com o Volpe. O Lucas Perry, que foi bem na seleção de base, não, nas poucas vezes que teve a oportunidade, não foi assim tão bem, também não teve tantas chances, né? A gente tem uma certa dúvida em relação ao Lucas Perry. Mas eu acredito que vai continuar o Volpe, Arboleda, Miranda e Léo. Daniel Alves, se ficar no São Paulo, pode ser que o Daniel Alves saia por causa dessa dívida enorme que o São Paulo tem com o Daniel Alves. Então, se aparecer uma proposta hoje pelo Daniel Alves, o São Paulo vende, eu acho que abate parte da dívida, alguma coisa assim. Eu acho que o São Paulo não vai fazer força para ficar com o Daniel Alves, até por causa da polêmica recente dele estar num bar, no meio da pandemia, sem máscara, todas essas coisas, né? Uma atitude que foi muito condenada, né? Então eu acredito que por enquanto seria o Daniel Alves, mas em breve pode ser que seja Igor Vinícius ou Orejuela na direita. Nos volantes ali, o Luan, o Lisiero e o Rodrigo Nestor disputam com o Gabriel Neves, são esses 4 jogadores para 2 vagas, e eu acredito que a contratação do Gabriel Neves já visa uma provável saída de um desses 3 jogadores da base, ou seja, Luan, Rodrigo Nestor, Lisiero, um dos 3 provavelmente vai ser vendido, e aí o Gabriel Neves vem justamente para ocupar uma dessas vagas. Pode se armar o time com Luan e Gabriel Neves, um meio-campo mais pegador, ou Gabriel Neves e Lisiero, Gabriel Neves e Nestor, um meio-campo mais agressivo, mais ofensivo, né? Eu gosto muito do futebol do Luan, eu acho que o Luan em forma tem que ser titular, e aí a disputa pro outro jogador, né? Isso é uma opinião minha. Na esquerda, acredito que vai continuar o Reinaldo, que nunca deveria ter saído de lá. E a alternativa ao Reinaldo é o Wellington, que é um bom jogador mais veloz do que o Reinaldo, mas o Reinaldo chuta melhor, cruza melhor, tem um melhor passe do que o Wellington. Então o Reinaldo é um jogador importante na parte ofensiva, né? Eu acho que se for para jogar com linha de 4, aí eu prefiro o Wellington. Mas se for para jogar com 3 zagueiros, aí eu prefiro o Reinaldo. No meio de campo, na articulação, pode jogar o Benítez ou o Luciano. Eu acho que vai ter uma disputa entre os dois. E no ataque, Rigoni e Caleri nesse momento. Claro que o Pablo, o Éder podem ter oportunidades. Não é? O Éder eu acho até mais do que o Pablo quando tiver em forma. O Éder é um jogador técnico, mas que por causa das contusões acabou não tendo tantas oportunidades. Né? Eu considero a contratação do Caleri uma contratação boa, a contratação do Gabriel Neves uma contratação boa. Como o São Paulo estava precisando de centroavante, ela pode se tornar excelente caso o Caleri comece a fazer vários gols, ele se mostre útil na coisa da proteção e tal, proteger a bola e como finalizador. Mas eu acho que também tem que ter, assim, não exagerar na cobrança ou na expectativa. O Caleri não é um craque, não é um jogador assim super técnico, é um bom finalizador que se posiciona bem e que joga com bastante raça. O que é melhor do que o São Paulo teve nesse ano. No ano passado, você pegar o Luciano do ano passado, eu acho o Luciano do ano passado, do Campeonato Brasileiro, um jogador até melhor do que o Caleri para jogar ali de centroavante. Embora o Luciano seja um jogador que não é exatamente um centroavante. O Luciano é um jogador que pode jogar na do Benítez, o Luciano é um jogador que circula mais, que não necessariamente fica tão preso entre os zagueiros. Né? O Gabriel Neves é um jogador de bom passe longo, marcação forte, enfim, vem da escola uruguaia de futebol, é um bom jogador, mas também não classificaria como um super volante. É um bom jogador, é um jogador de qualidade, e para uma posição que o São Paulo só tinha 3 jogadores, então agora vai ter 4, fica mais completo, mas eu acredito que vai acabar ficando com 3, porque um deles provavelmente vai ser vendido. Na Copa do Brasil, nem o Neves nem o Caleri vão poder jogar, o que significa que provavelmente na Copa do Brasil vai haver uma disputa entre o Luciano e o Éder no comando do ataque. O Benítez vai jogar se tiver condições físicas, né? Se tiver condições de evoluir. O Benítez é muito técnico, mas tem esse problema da questão física. São Paulo agora tem um outro pepino. Tem 8 jogadores estrangeiros que só pode mandar para campo 5. Em forma, o Arboleda vai estar entre esses 5. Em forma, o Arboleda vai estar.
O Rigoni vai estar. O Rigoni é titular absoluto. Tem sido o principal jogador do São Paulo. Então, esses dois são garantidos, né, no time. Já nos outros, né, o Caleri agora provavelmente vai estar entre os 5. O Neves provavelmente vai estar. E aí nós vamos ter uma disputa entre Benítez, Orejuela, Galeano, Rojas, para ver quem vai ser o outro que vai ser colocado entre os 5. Esse problema não vai existir na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, esse quebra-cabeça aí, o Crespo vai ter que quebrar. E vai ter que consertar e ajeitar, né? Vai ter que fazer esse quebra-cabeça funcionar. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu digo quebrar porque o pessoal que ficar de fora vai ficar incomodado, né? Não está nem no banco. E isso vai ser uma coisa difícil de administrar em termos de elenco, mas ele pode colocar num jogo, aí o outro ele pode colocar no outro jogo, e isso pode suavizar essa questão um pouco. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, ou A Nova Máquina do Tempo é meu outro canal. Eu estou no canal Doutor Tech Gamer, o costume é muito grande, gente, do outro canal, né? Eu estou no canal Doutor Tech Gamer, que é meu canal de games, tecnologia, futebol real e virtual, meus hobbies. E espero que vocês, se gostarem do canal, se inscrevam, dêem um like, compartilhem, quem sabe divulguem o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.